Estímulo à migração para capitalização. Pode ser que isso aqui gere um reflexo indireto sobre os regimes previdenciários públicos. Por quê? Porque se vier a capitalização nesse segundo momento, no ano que vem, se passar aquele regime, certamente haverá estímulos à migração das pessoas ao regime de capitalização. Ora, raciocinem comigo, quem é que eventualmente vai migrar e optar? Os mais jovens, né? Porque o sujeito que já está aposentado não vai optar pelo regime de capitalização, ele não vai mais constituir reserva matemática, não é isso? Então, nós vamos tirar do regime público gente que está contribuindo, e mais jovem, para entregar para os bancos. O regime que vai ficando é cada vez mais um regime de velhos, e cada vez mais insustentável do ponto de vista atuarial, não é isso? Porque eu estou pegando aquela relação 3:1 de que nós falamos há pouco, e estou acabando com o 3. No final só vai ficar o 1. Aí virão as contribuições extraordinárias. Cada vez que o regime for deficitário, virá uma contribuição extraordinária. Quando vier a contribuição extraordinária, acelera a migração. Porque o sujeito que fica diz, eu não vou pagar isso tudo para não ter nada. Eu vou correr para um banco. Então, os incentivos à migração vão causar um impacto importante no regime previdenciário, que atingirá quem já está aposentado, quem está com direito adquirido e quem ainda está para as futuras regras de transição. Introdução de contribuições extraordinárias, falei há pouco, contribuições sobre proventos e pensões, sobre ativos e sobre proventos e pensões. E os riscos decorrentes do déficit que será criado. Então, aqui falamos um pouco de direito adquirido, e compreendemos, então, que não é tão adquirido assim, né? Ou que talvez não seja tão adquirido assim. Novas regras permanentes para quem ingressar no serviço público daqui para frente, né? Essas novas regras permanentes, o que é que vão dizer? Um pouquinho, Fernando. Pessoal, dá para fazer mais um pouquinho de silêncio, porque aqui na frente fica bem complicado. Então, lembrando, como falamos antes, da desconstitucionalização, essa regra permanente que nós vamos falar agora é até que a lei venha disciplinar o assunto. Ela é regra permanente, definitiva, prevista na Constituição, até que a lei venha disciplinar o assunto. Se o governo publicar uma lei amanhã, nada disso vale, vale o que estiver na lei que vai ser publicada. Quais serão as regras permanentes, então, que de permanente não tem nada? Idade de 65 e 62, nenhum servidor público, enquanto essas regras permanentes vigorarem, se não forem pioradas, ninguém se aposentará com menos do que essa idade. Estamos falando de gente que vai ingressar daqui para frente, certo? 25 anos de contribuição, 10 de serviço público, 5 no cargo, e o cálculo, até que a lei venha disciplinar a matéria e seja pior, até lá, 60% mais 2% de contribuição por ano que exceder de 20%. Aquela continha que eu falei anteriormente, tudo tem por base 60% da média contributiva. E cada ano de contribuição a mais do que 20 soma 2. Logo, para eu chegar a 100, eu tenho que ter soma 40 aqui, que significa 20 anos de contribuição a mais, 20 mais 20, 40, eu conseguiria 100% da média. Então, essa é a regra que vai permear todas as regras de aposentadoria. Teto e reajuste igual ao regime geral. Eu não entendi ideia de serviço público se não pode levar de privado. Um mínimo 10, Sim, contraditório com a própria regra que diz que você... A regra não diz que você não pode levar para frente, tá? A regra anula as aposentadorias para trás. O que é pior. Não, como é que eles vão regulamentar isso? Uma regra que diz que essa contagem de tempo de contribuição recíproca não vale, e outra regra que exige tempos mínimos de serviço público, mas se for 10 de serviço público e tu tens que ter um mínimo de 25 anos de contribuição, tu tens que ter 15 de outro lugar, né? Senão tu nunca atingirás aqui. O que se pensa sobre essa regra da contagem recíproca é que a redação que foi apresentada, por alguma razão, não se verificou a contradição dessa redação. E ela permaneceu e agora alguém vai ter que interpretar isso. Mas vamos em frente.
Novas regras permanentes, aqui falando de aposentadorias especiais, até que a lei discipline a matéria. Para quem ingressar daqui para frente. 25 anos de efetiva exposição, 10 no serviço público, 5 no cargo e 60 de idade. Bom, se o sujeito opera raio-x e começou com 20 anos, ele tem 25 de exposição aos 45 de idade. Vai ter 10 de serviço público, vai ter 5 no cargo, mas não tem 60 de idade. Então, ele estará exposto por 40 anos nesse exemplo. Só quando tiver 40 anos de exposição ao raio-x, ele vai se aposentar. Isso aqui é para o serviço público, tá? Regras de transição. O ingresso, então, ali, depois vamos confirmar as datas exatamente, tá? Regras de transição no setor público. Existem 2 regras de transição no setor público daqui para frente. Vamos esquecer, então, as regras de transição anteriores. Estamos falando aqui de alguém, desculpem, alguém que não atingiu o direito adquirido e que, por conta disso, então, não tem direito às regras que existiam antes da emenda e, portanto, vai ter que optar por uma das 2 regras de transição existentes a partir da emenda 103, tá? Sempre as regras de transição, desde a emenda 20, consideram o público existente antes da emenda. Sempre foi assim. Então, a emenda 20 dizia aquele que ingressou até 16 de dezembro de 98. A emenda 41, aquele que ingressou até 31 de dezembro de 2003. E essa emenda, aquele que ingressou até o dia anterior à emenda. Então, todas elas são coerentes nesse aspecto. Elas pegam o público anterior. Claro que quando eu olho para esse público anterior, e aí as regras vão ser diferentes, eu tenho gente que está no mesmo bolo de ingressante antes da emenda, ingressante no serviço público, porém alguns lá antes de 98, alguns antes de 2003 e outros depois. E por isso eles terão nuances dentro dessas regras de transição para diferenciar esses públicos, tá? Mas a regra de transição, as regras são 2 apenas, tá? Então, vamos olhar a primeira aqui. A primeira delas diz, tem que ter idade mínima de 61 e 56 anos. Então, quem quiser se aposentar e não atingir o direito adquirido, por essa regra de transição, tem que ter 61 ou 56, homem ou mulher. Mas é quem já está no trabalho? Sim, claro, né, gente? A transição só para quem já está, para quem ingressou no serviço público antes da emenda. A emenda, ó, vejam lá, né? Ingresso até 11 ou 12 de novembro de 2009. Servidores públicos que ingressaram antes da emenda ser aprovada têm regra de transição. Isso vale no setor privado também. Não essa regra, mas a ideia de transição com essa data vale para o setor privado. Então, idade mínima de 61 e 56, ou seja, quem não tiver essa idade não se aposenta por essa transição. Tempo de contribuição de 35 e 30, aqui não tem novidade, né? Além disso, a soma disso com isso tem que dar, no mínimo, 96 pontos para o homem e 86 para a mulher. Se eu somo aqui 61 com 35, dá 96, não é isso? Então, a soma pura é isso aqui, mas não adianta ter 96 se não tiver uma dessas 2. Tá? Tem que ter essa e ter essa, para depois ver se somou isso aqui. Porque senão alguém vai dizer, não, eu tenho já 65 de idade, mas só tenho 30 de contribuição. Então eu somei, ou 31 de contribuição, somei 96. Não, então tu não tens essa daqui. Primeiro é essa regra, depois essa regra, e se tiver as 2, a soma tem que dar 96. Tá? E, além disso, essas pessoas aqui têm que ter 20 anos de serviço público e 5 no cargo. Então, pode ser que eu tenha isso, tenha essa soma e não tenha 20 de serviço público, ou 5 anos no cargo. Então, só se eu preencher todas as 4 é que eu poderei me aposentar por essa regra de transição. Alguém pode olhar para ela e dizer, bom, em relação à situação atual da emenda 47, em que a aposentadoria começa
o cálculo, a ideia de aposentadoria começa com 60 anos para homem, então nós só acrescentamos 1 ano. Mas não é só isso, né? Porque essa soma não existia dessa forma, né? E essa idade aqui, aí nós vamos ver depois como ela vai evoluindo com o tempo, e nós precisamos olhar, além das regras de elegibilidade, que são essas, olhar o cálculo, né? Para comparar com a situação atual e calcular o prejuízo. Não basta dizer, olha, tá, eu vou ficar só mais 1 ano e consigo me aposentar. Sim, mas com que regra de cálculo? Então, vamos ver em seguida, tá? Então, essa é a regra de elegibilidade, uma das regras de transição e elegibilidade. Porém, vejam ali, idade mínima de 61 e 56 e soma de 96 e 86. Porém, em 2020, depois de amanhã, em 1º de janeiro de 2020, já muda. Então, essa regra de transição vale até 31 de dezembro, agora, daqui a 1 mês e pouco. Muda o quê? Aumenta a soma de idade e tempo de contribuição, o 96 e 86, passa a aumentar 1 ponto por ano. Então, a partir de 1º de janeiro, já é 97 e 87. Não é mais 96 e 86. Então, o sujeito que escapou foi porque completou em dezembro. Se ele só vai completar isso em janeiro, já tem 1 ano a mais. Lembram da história do cachorro correndo atrás do rabo? Estou chegando lá, quando está botando o pezinho na aposentadoria, aumentou. Mas cada ano vai ser 1 ano a mais, então, cada ano que passa. A cada ano que passar, vai somar mais 1 ano, até chegar, o 96 e o 86, vira 97, depois 98, 99, no caso do homem até chegar a 105, e no caso da mulher até chegar a 100, na soma dos dois. Mas, supondo que tudo bem, que isso aqui o sujeito consegue, mesmo acrescentando 1 ano a partir de 2020, ele consegue ir lá e cumprir. Ele tem a idade mínima de 61, ela só vai valer até 2022, mais 2 anos. A partir de janeiro de 2022, muda para 62 e 57 a idade mínima, que hoje seria 61 e 56, muda para 62 e 57. E aí permanece. O que vai aumentando até 105 é a soma. Tá? Até que a lei discipline a matéria. Quando vier uma lei, isso tudo aí pode mudar. Bom, mas o sujeito conseguiu, correu atrás, estamos falando do Júlio, conseguiu, correu atrás, e lá em 2025, 2026, o Júlio conseguiu completar tudo, a soma, etc., e se vai buscar a aposentadoria. Como será calculada a aposentadoria dele? Aqui é um gráfico só que mostra aquela evolução da soma de idade e tempo de contribuição, tá? Homem e mulher, né? Ela vai subindo, subindo, o homem chega aqui nesse momento, estabiliza em 105, e a mulher continua subindo até aqui no final. É um governo que protege a diferença entre homens e mulheres. Aproxima. Não é? Somos todos iguais, não é verdade? Forma de cálculo e reajuste. Supondo que o sujeito consiga se aposentar por essa regra, haverá 2 formas de cálculo diferentes. Primeiro, a elegibilidade, né? Primeiro é ver se eu preenchi as condições. Se eu preenchi as condições, como será calculada a aposentadoria? Bom, se o meu ingresso tiver sido até 31 de dezembro de 2003, dia anterior à emenda 41, nesse caso, se eu preenchi todas aquelas condições anteriores, terei integralidade e paridade. Mas desde que a minha idade seja de 65 ou 62. Então, eu preenchi idade mínima, preenchi tempo de contribuição, preenchi a soma, tempo de serviço público e cargo. Votei integralidade? Não, só se esperar 65 anos de idade ou 62. Então, mesmo que tenha preenchido tudo, tem que esperar, tá? Se eu quiser integralidade, mas se eu não quero integralidade e paridade, eu posso sair antes. Só que saindo antes, porque eu preenchi o restante das regras, o cálculo será 60% da minha média desde julho de 94,
mais 2% a cada ano de contribuição a mais do que 20. Vai atingir uma média, um determinado valor final. Tá? Então, haverá duas possibilidades de cálculo, né? Para o servidor escolher. Se ele não quer esperar 65 anos, ele poderá sair um pouco antes, desde que preencha todo o restante das regras, mas aí, nesse caso, ele vai ter uma perda no valor. E dali para frente, o reajuste dele será igual ao do RGPS, do Regime Geral de Previdência. Portanto, os benefícios concedidos à categoria não serão mais estendidos a ele, né? Não terá mais paridade. Para ele preservar a paridade, ele tem que estar aqui em cima. Tá? Para quem der valor à integralidade e à paridade, espera aquela regra. Se ficar achatando o salário sem reajuste, que adianta esperar a paridade? É verdade. Mas lembrem que a mesma PEC 95, que aqui em cima não vai permitir o reajuste, não permite reajuste do regime geral de previdência lá embaixo. Pois é, mas de todo jeito fica ruim, não é? Sim. Sim, mas eu estou dizendo que alguns estão raciocinando assim, não. Servidor público não terá mais reajuste nos próximos anos. Então, o melhor é eu ter um cálculo pela média e ter o reajuste igual ao do regime geral. Sim, a princípio o raciocínio está certo. Só que a mesma PEC 95, que congela a despesa com o pagamento de salário de vocês, congela as despesas do regime geral de previdência. Então, não haverá em nenhum dos dois. Então, não adianta, então eu fico com a integralidade. Porque pelo menos na partida eu vou ter um pouco mais, talvez, do que a média. O talvez vai aparecer depois quando a gente falar de gratificação de desempenho. A segunda possibilidade de transição para servidor público, aqueles que não completaram as condições, mas já estavam no serviço público até novembro passado, novembro agora, né? Até a aprovação da PEC, a conferir aí a questão da data. A segunda regra, a idade é 57 e 60, lembram que na regra anterior era 61 e 56, né? Aqui, não, 51 e 5, 61 e 56, né? Aqui 57 para a mulher e 60 para o homem. Tempo de contribuição igual, 30 e 35. Só que para essa hipótese aqui, o servidor tem que pagar um pedágio dos 100% do tempo de contribuição que faltaria para ele se aposentar no dia da promulgação da emenda. Então, se o sujeito tinha 30 anos de contribuição, homem, faltava 5 para atingir 35, ele tem que cumprir essa regra, e ficar mais 5 anos para cumprir o pedágio. É o mesmo pedágio que existiu lá na emenda 20, só que lá na emenda 20 era um percentual menor, né? Não era 100%. Esse percentual aqui só vale para vocês, tá? Para juízes ele é de 50%. Não sei porquê, mas... ...20 anos de serviço público e 5 no cargo. Então, o servidor vai ter que olhar para essas duas regras e ver qual delas, eventualmente, ele atinge primeiro. Só que não é só atingir e completar as condições, é ver a forma de cálculo, né? Sempre tem que fazer isso também, porque, eventualmente, a pegadinha está no cálculo. Não, ainda dá. 5 é o que faltava, vai precisar mais 5. Não, é 100... 5, mas ele daí está cumprindo junto. Tá? É 100% do tempo de contribuição faltante. Tá? Ele vai ter que atingir os 35 de contribuição, sim, e, além disso, pagar 5 anos de pedágio. É a mais. Tá? Regra de cálculo para essa transição número 2. Regra de cálculo, no caso de quem ingressou até 2003... Pessoal, silêncio. Integralidade... Que incomoda. Ali, Então, para quem ingressou até aqui, integralidade e paridade. E aqui não tem exigência de idade adicional como estava lá, 65 ou 62. Por que tem essa diferença? Porque, em tese, essa regra de transição visava beneficiar ou prejudicar menos, beneficiar não dá para dizer que é, né? Prejudicar menos aqueles que estavam muito próximos da aposentadoria. E que, ao cumprir 100% do tempo faltante, mesmo com esse pedágio, não signifique tanta coisa assim.
Então, julho faltava, sei lá, estou falando um exemplo, faltava 5 dias. Bom, se eu tiver que cumprir os 5 para ter 35 de contribuição e mais um pedágio de 5, não, claro que vou ter que cumprir o resto, né? Mas não teria um baque tão grande assim. Então, teoricamente, essa regra aqui vem privilegiar ou, para não usar essa palavra daqui a pouco publica, prejudicar menos aqueles que estavam mais próximos da aposentadoria. Tá? Então, por isso, elas são diferentes. Se o sujeito não está nessa condição aqui, não ingressou até aqui, ele pode optar por essa forma de cálculo aqui embaixo. Optar não, aí a forma de cálculo será essa. Só valerá a primeira possibilidade lá para quem ingressou até 2003. O negócio é que aí não tem tempo a mais de contribuição. Não pode ter 40, 45. Não. Vale a idade. Sim, valem todas as regras anteriores, não só a idade. Ele tem que ter a idade, tem que ter o tempo de contribuição e tem que pagar o pedágio. Se ele cumprir isso tudo aqui, ele se aposenta com aquelas regras que estão lá de cálculo. Se ele ingressou até 2003, é integralidade e paridade, e se ele não ingressou até 2003, cálculo pela média. Tá? Então, é essa a diferença. As gratificações de desempenho. Esse sindicato que o pessoal está se desfiliando, lutou muito para a incorporação da gratificação de desempenho, para aquela regra de 100% de incorporação, não é? E vocês fizeram aquela greve de 2015 aí para 2016 e conquistaram o direito à paridade com incorporação quase integral da gratificação de desempenho. Acabou, tá, gente? Só para avisar vocês, não tem mais incorporação integral da gratificação de desempenho. Quem quiser continuar defendendo isso, que continue. Mas acabou. A nova regra para as gratificações de desempenho é a seguinte. Como falei nas regras anteriores, tanto a transição 1 quanto a transição 2, na hora da forma de cálculo, você opta ou pela integralidade ou pelo cálculo pela média. Não é isso? Você tem duas alternativas sempre nas duas. Se o sujeito optar pela regra de integralidade, o cara pensa, não, eu quero integralidade e quero paridade, então vou esperar até 65 anos, lá na primeira regra de transição, ou 62 mulher e vou levar tudo. Né? Então, vou fazer esse esforço para ter integralidade. Só que a integralidade para a gratificação de desempenho não é integralidade. Passa a ser a proporção entre o tempo de percepção da gratificação de desempenho e o tempo de contribuição. Então, supondo um homem que tem tempo de contribuição de 35, a pergunta é, quantos anos ele recebeu gratificação de desempenho? Quando é que foi criada a primeira aqui? GEDAIS 2004. Tá, que seja, tá? Vamos pegar só um exemplo. O sujeito começou a receber gratificação de desempenho em 2004. 2004 para 2019 dá 15 anos. Então, ele tem 15 anos de gratificação de desempenho, certo? Não importa o nome dela, qualquer uma vale. 15 anos de gratificação de desempenho para 35 anos de tempo de contribuição. Divide 15 por 35, dá uma proporção. Essa proporção aqui deu 42,85. Pega o valor da gratificação do mês anterior à aposentadoria e aplica 42,85, que é o que você leva para a aposentadoria. É menos do que os 50 pontos anteriores. Tá bom? Ficou legal? Tá ficando, né? Então, essa passa a ser a nova regra se você ficar aqui. Aí o sujeito vai dizer, poxa, mas desse jeito aqui eu não quero, né? Eu vou para outra de baixo, 60% da média toda do tempo de contribuição, porque lá a gratificação de desempenho não faz diferença em relação à remuneração. Nós voltamos à situação que a gente tinha antes da incorporação de 100%. Lembram? Que para algumas pessoas, financeiramente, era mais vantagem o artigo 2º da emenda 41, porque era cálculo pela média e contava tudo, do que esperar a emenda 47. Ou não tivemos isso há pouco tempo atrás, não é? Aí vocês fizeram toda aquela luta para conseguir os 100% e o governo, numa tacada só, tirou ela. Tá?
Mas tem gente que ainda acha que é certo, tem que fazer isso mesmo, é um esforço, afinal, né? Sim, aqui nós estamos falando de setores como o INSS, em que a gratificação representa quase 70% da remuneração. Então, portanto, baixar 42% de 70% significa tirar uns 30% do valor total, não é isso? Então, essa é a situação nova. Se ele calcular pela média, aí a gratificação compõe a média jogará um pouco para baixo, como a média vai 100% até 94%, naquela época não tinha gratificação de desempenho, de qualquer jeito, ele vai para baixo, vai cair o valor final. Mas talvez, comparando esse cálculo com esse cálculo, interesse mais para o sujeito à segunda. É bem provável que o governo incentive essa daqui, porque essa não tem paridade. E ele quer acabar com a paridade, não é? Ele quer que a luta de vocês não gere consequência na despesa previdenciária. O contrário do que vocês querem, não é? Do que esse sindicato, pelo menos, quer e defende. Quem está no abono está garantido? Não. Não, já não era, né? Para a gratificação de desempenho já não era. A gratificação de desempenho já era calculada diferente. Já era 100% da média dela, não é? E antes era 50 pontos. Transição 3. Fernando, quem está no abono está garantido? É, a resposta do Valmir foi boa. Se nem a Joanita está garantida, como é que tu quer estar garantida? Nem a Joanita está garantida? Vamos lá, então. Transição 3, tá, gente? Nós temos que acelerar um pouquinho, porque ainda tem outro slide da reforma sindical. A transição 3 é voltada para as atividades especiais. Então, é gente que já estava no serviço público antes da emenda, não conseguiu o direito adquirido para invocar as regras anteriores e, portanto, está numa transição, mas trabalha em atividade especial, radiologia, sujeito a agente nocivo à saúde, etc. Para esse grupo de pessoas tem uma regra de transição. 15 anos de exposição, a primeira regra, se o tempo de exposição daquela atividade for 15, no serviço público não tem tipo de atividade com 15 anos de exposição, essa regra aqui vale inclusive para o setor privado, tá? Por isso que está o 15 ali. Se a exposição fosse de 15, aqui é mineiro do subsolo, por exemplo, que no INSS dá 15 anos de exposição. Nessa hipótese, ele tem que somar entre o 15 e o tempo de contribuição 66. Bom, se eu tiro de 66, 15, sobrou quanto? 51. 51, né? 51, não é? 66 menos 15, 51, certo? Então, eu estou dizendo para o mineiro do subsolo, se você quer ter aposentadoria especial, você tem que somar 66 pontos. Se esse cara só ficou exposto 15 anos e deveria ser retirado da exposição, significa que ele tem que ter no mínimo 51 de idade. O mineiro do subsolo com 51 de idade já morreu faz tempo. Então, isso vale lá para o INSS. Se a atividade exige 20 anos, lá no regime geral algumas é de 20 anos, tem que somar 76. E se a atividade é de 25, aqui entra o serviço público, aquilo que é possível enquadrar como atividade especial no serviço público, radiologia, por exemplo, se é de 25 anos, tem que ter 86 pontos. 86 menos 25 deu 41, não é isso? 41 de tempo de contribuição. Então, para eu, radiologista, me aposentar com 25 anos de atividade especial, eu tenho que ter 41 de tempo de contribuição. Se eu comecei a trabalhar no serviço público com 18, que é o mínimo que entra, 18 mais 41, deu quanto? 18 mais 41? 59, tá? Só que não acaba aqui. Em 1º de janeiro de 2020, essa soma aumenta. E é agora, né? É janeiro agora, daqui a um mês e pouco. 1 ponto por ano até atingir 81 aqui, 91 aqui e 96 aqui.
Aí aquele que a gente acabou de calcular que com 51 anos de idade se aposentava, botou mais 10, 61, né? Era 86, vai virar 96. 20, já morreu, né? 20 anos de serviço público, 5 no cargo. E o cálculo dessa aposentadoria especial não tem opção se o cara quiser sair por aqui. O cálculo é 60% da média total de julho de 94 para frente, mais 2% ao ano, a cada ano de contribuição a mais do que 20. Reajuste aqui não tem previsão. Não sei se é porque não haverá reajuste. É porque não previram na emenda. Então, aqui provavelmente, como é até que a lei discipline a matéria, a lei vai prever alguma coisa para esse público. Certamente aqui não será uma opção razoável. Muito provavelmente esse sujeito vai correr para a regra de transição 1 ou 2, né? Porque senão vai ter que ter um tempo de exposição muito maior do que o mínimo possível. Pensão por morte, antes ou depois. Como a emenda já foi aprovada, não dá para pensar em matar o cônjuge hoje, porque já não dá mais, já é morte posterior à emenda. O pessoal tinha que ter corrido antes da emenda, ter resolvido a situação antes. Como não resolveram, sinto muito. Eu falei em fevereiro, hein? No seminário de fevereiro eu lembro que falei, olha, pensem bem e se há de matar alguém, mate antes de ser aprovada, porque daí a chance de invocar direito adquirido é maior. Não foi por falta de aviso. Se a morte ocorreu antes da emenda 103, antes de 12 de novembro, são mantidas as regras vigentes anteriormente à emenda, mas essas regras podem ser alteradas por lei. Então, é direito adquirido, até que a lei discipline a matéria. Ora, mas já não é usufruto de um direito? O sujeito já não morreu, né? Morreu e a pessoa está no usufruto da pensão, e não é direito adquirido? Sim. Mas é até que a lei discipline a matéria. Tá bem? Vamos lá. Então, aqui, preserva o direito adquirido, porém, como a lei pode mudar, nem o direito adquirido aqui está preservado. Então, por isso, quando a gente fala em direito adquirido daqui para frente, tem que sempre botar uma interrogação, né? Porque não sabemos o que é que a lei vai dizer daqui a pouco. Morte após a emenda 103. Cota familiar de 50%. Hoje, a regra anterior era 100% da aposentadoria ou da remuneração daquele servidor. E dividia, eventualmente, entre a esposa ou o esposo e os filhos menores, em cotas, não é? Mas ela partia de 100%. Agora nós temos existe dependente, se existe dependente, tem uma cota familiar de 50%. Para cada dependente, esposo ou esposa, e filhos menores, mais 10% para cada um, até o máximo de 100. Não adianta sair fazendo filho que não vai conseguir ter 110, 120, isso não dá. É 50% até o máximo de 100, certo? Qual é a diferença aqui? É que antes, você tinha eventualmente a esposa e 2 filhos, você estava separando a parte da esposa, a parte dos filhos, que totalizava 100. Quando o filho atingia a maioridade, aquela cota dele dividia entre os remanescentes, até ficar só com o esposo ou a esposa, não é? O último dos dependentes, entre aspas, que permanecia. Agora, essas cotas de 10%, à medida que o beneficiário dela for desaparecendo ou perdendo a condição de beneficiário, a cota desaparece, até chegar ao mínimo. E o mínimo será a cota familiar mais uma pessoa. O mínimo será 60%. Né? Se ficar só o cônjuge, 60%. Então, se o sujeito morrer agora já sem filhos e só a esposa ou o marido, já é direto 60%, tá? E não mais 100%. Tempo de duração da pensão. Além disso, daqui para frente,
a pensão vai durar o mesmo tempo que ela dura no regime geral de previdência, que é um tempo proporcional à idade do pensionista ou da pensionista. Se são pessoas mais jovens, a pensão perdura por menos tempo, e pessoas mais idosas por mais tempo. Isso até pode parecer, de certo modo, a gente olhando a primeira vez pode pensar, não, mas não é uma medida tão injusta, afinal todo mundo tem que trabalhar, não é? E uma pessoa que, uma esposa ou esposo de 25 anos de idade, não é justo que receba a pensão a vida toda. Então o primeiro raciocínio é esse. Só que outra vez a gente tem que lembrar que está falando de benefício previdenciário. E nem todo mundo, não é nem pelo pagou, pode não ter pagado nada. Pode ser servidor há 2 anos e vai deixar a pensão hoje, não é? Não pagou o suficiente para gerar essa pensão. Mas é uma proteção social. E isso vale no setor privado, o que é pior ainda. Significa aqui, sobretudo para as mulheres, que são aquelas que menos condições têm de acessar o mundo do trabalho, sobretudo as mulheres pobres que vivem em casa, que essas mulheres, porque o marido morreu cedo, vão ter que encontrar uma fonte de trabalho, porque não terão mais a aposentadoria, seja do RGPS, seja do regime próprio. Ah, mas ela tem 30 anos de idade, se vira. Tá bom, empregue você, porque ela não vai conseguir um emprego. E ela vai viver do quê? Com filhos, porque geralmente nessa idade tem filhos lá menores. Então, esse tempo de duração da pensão aqui é algo que a gente precisa olhar com muito cuidado para não começar concordando com ele e daqui a pouco verificar que, sobretudo nas faixas de renda e em determinados estratos sociais, significa simplesmente desamparar completamente a pessoa, como se o mercado de trabalho fosse absorvê-la. Não, são equiparados, tá? Valmir, podes anotar aí, Valmir? Não, porque tem uma situação voltada especificamente para o filho que tenha necessidades especiais, está previsto lá, mas eu não recordo, tá? Então eu estou anotando aqui para a gente responder. Depois você anota o e-mail, por favor, para daí eu dar uma olhada e te responder concretamente, tá? Eu não cheguei, não deu tempo nem de olhar as aposentadorias de pessoas portadoras de algumas questões especiais, necessidades especiais, tá? Que tem regras específicas também, inclusive para a transição. Oi. Olha, se tiver, é discutível. É discutível porque a união estável, como se equipara ao casamento, não se poderia exigir. Não, pode ser, no regime geral. Pode ser. Ah, mas essa regra não está sendo importada para cá, tá? O que está aqui na emenda se refere ao tempo de duração só. Tá? Não está importando outras regras. Aí vamos ver até que a lei discipline a matéria. Pode ser que quando a lei vier a disciplinar a matéria, adote exatamente todos os critérios utilizados no RGPS. Tempo de duração, então, falamos, reajustadas na forma do RGPS sem paridade, daqui para frente, e podem ser alteradas por lei. Acumulação de benefícios. Não há nada que não possa piorar. Então, vamos ver como piorou a parte da acumulação. Em primeiro lugar, vedada a acumulação de mais de uma pensão pelo mesmo regime, salvo aquelas... Pessoal, vão fazer um silênciozinho. Tá, vamos lá. Mas então, assim, salvo aquelas situações de cargos acumuláveis, é proibida a acumulação de mais de uma pensão pelo mesmo regime. Então, vamos falar de regime próprio. O sujeito casou pela segunda vez, com também servidor público, não é? E já tinha uma pensão, já recebia uma pensão da sua ex-esposa falecida,
que era servidora pública, e a segunda esposa veio a falecer também. Ele hoje acumula todas as pensões com seu cargo, a sua remuneração. Hoje não, até antes da emenda, sim. Acumula sua aposentadoria ou a sua remuneração em atividade com as pensões, de maneira geral, não é? Sejam elas vindas do regime geral ou vindas do regime próprio de previdência. Daqui para frente é vedada a acumulação de mais de uma pensão pelo mesmo regime. Aqui estamos falando de acumular pensão, ressalvadas as pensões deixadas pelo mesmo instituidor quando são cargos acumuláveis. A mulher era casada com um médico que tinha duplo vínculo. Ele faleceu, deixou 2 pensões. Essa pensão, como decorria de cargo acumulável e é um instituidor só, essa permanece, está previsto aqui. Agora, quando são 2 instituidores diferentes, duplo casamento, então, né, nessas hipóteses aqui, sendo do mesmo regime, não pode. É possível acumular pensões e aposentadorias de regimes diversos. Aí não tem restrição. Se vem do RGPS, por exemplo, eu posso acumular aposentadorias e pensões de regimes diversos, porque isso aqui é do mesmo regime. Certo? Então, se for de outro regime, eu sou servidor público. Tinha uma esposa lá do regime privado, RGPS, faleceu, eu tenho uma pensão. Casei de novo com uma mulher do RGPS, dei o azar. A segunda vez ela faleceu de novo, eu vou receber as 2 pensões, porque essa pensão vem de outro regime, não vem do regime próprio. É possível acumular aposentadoria do RGPS ou RPPS com pensões militares. Aqui eu nem botei outros quadradinhos aqui de militares, porque, na verdade, dos militares pode tudo. Tudo que for acumulação com militar, permite, tá? Dupla pensão, dupla aposentadoria, enfim, tudo que é possível. As regras de acumulação poderão ser alteradas por lei. É a desconstitucionalização. Então, isso vale até que a lei discipline a matéria. Sendo possível essa acumulação, então, supondo que seja, eu sou servidor público, estou aposentado, casei 2 vezes com 2 pessoas lá do setor privado que vieram a falecer, eu recebo uma aposentadoria e 2 pensões de um regime diferente. Acumulo, portanto, e é possível. Nessa hipótese, hoje, eu levo 100% dos 3. 100% de uma pensão, 100% da outra pensão e a minha aposentadoria, ou o cálculo que deu, né? Falando de 100 é levando tudo que deu o cálculo, né? Como é que vai ser agora, quando é possível a acumulação? Como eu tenho, nessa hipótese, 3 benefícios, vamos supor que o meu de servidor público é R$5.000 de salário, e tenho mais R$1.000 de uma pensão, lá do RGPS, e outros R$1.000 da segunda pensão. Então, essa soma deu 7, certo? R$7.000. O que eu vou fazer? Vou escolher o benefício mais vantajoso, que é o de 5, para receber 100% dele. Bom, recebi 100% do benefício de 5. Do que sobrou quanto? 2.000. A soma das duas deu 2.000, não é isso? Esse montante que sobrou, eu vou ter 60% se esse montante ficar entre 1 e 2 salários mínimos, que nesse exemplo ficaria. Então, eu vou ter 60% de 2.000. Vou ter 1.200, mais os 5, 6.200. Hoje eu teria 7, passo a ter 6.200. Mas se eu pegar exemplos em que a situação se equipara mais, se eu pego um exemplo de 2.000, 2.000 e 2.000, ou vamos pegar 3, 3 e 3, R$9.000, certo? Um benefício, uma aposentadoria de 3, uma pensão de 3 e outra pensão de 3. Eu vou escolher um deles. Os 3 aqui são iguais, eu escolhi um, 3.000, levo 100%. Quanto é que sobrou? 6.000. 6.000 entre 1 e 2 significa que até 2.000 desses 6 eu vou receber 60%. Então, 60% de 2 deu quanto? 1.200. Sobrou 4, certo? Essa segunda parcela eu vou aplicar 40. E a terceira eu vou aplicar 20, se tiver uma terceira,
e a quarta eu vou aplicar 10. Então eu crio faixas, é como o imposto de renda. Eu vou consumindo a faixa, mudo de alíquota. E essa alíquota nova que eu caí não incide sobre a primeira faixa, incide sobre o que sobrou. Não é? E aí eu calculo novamente o que sobrou. Se ainda sobrar alguma coisa, onde é que ele está? Ele está entre 1 e 2, entre 2 e 3, 3 e 4, ou mais do que 4. Se tiver em mais do que 4, a última faixa é 10. Então as pensões diminuem, e podem diminuir muito ou pouco, a depender de quanto é o excedente para cima do primeiro benefício mais vantajoso. De qualquer forma, diminui, tá? Se pegar um casal de servidor público, só o casal, não várias pensões, aposentadoria e uma pensão da esposa ou do marido, 2 ganham 5 mil. Isso vai ter uma redução na economia familiar gigantesca, né? Nesse caso, então, pegando aí um servidor com 5 mil de salário e a esposa servidora com 5 mil, 10 mil total. Ele escolhe o dele, 5 mil. O segundo, que é o dela, que é 5 mil, na faixa de 5 mil, que fica até 2 salários mínimos, que é até 2 mil, 60%. Sobrou quanto? 3 mil. Vou para a segunda faixa, 40%, 20% e talvez 10%. E vai calculando o que vai sobrando. O que vai sobrando vai aplicando as faixas. Vai ter uma redução significativa. Essa pessoa vai ficar em torno de 60 e poucos, 70% do que era a renda, da soma da renda do casal, né? Se eles tiverem filhos lá para criar, o problema não vai ser pequeno, né? Contribuições previdenciárias ordinárias e extraordinárias. Vale lá para os nossos amigos do setor privado também, tá? Porque lá também vai poder ter contribuição extraordinária. As contribuições ordinárias. Vamos lá. Essa daqui é aquela que está na Constituição até que a lei discipline a matéria, para aumentar. Não consigo, por mais que eu queira ter fé e pense na possibilidade de termos uma melhoria na frente, não espero que o governo publique uma lei para reduzir os valores. O governo diz, não, mas agora também eu não estou sendo tão ruim, eu estou diminuindo a alíquota para alguns, lembram que vocês pagavam 11%, quem está em atividade, não é? Algumas faixas vão pagar 7,5%, então tem uma redução de alíquota. Outras faixas vão pagando nas tabelas subsequentes. Ocorre que essa primeira aqui não tem ninguém, né, gente? No serviço público, né? Porque não pode receber menos do que um salário mínimo. Então, aqui não é verdade que alguém... Isso aqui vai valer para os tais contratos verde e amarelo, da carteira verde e amarela, que permitirá salários inferiores a um salário mínimo. Faixa entre 98 e 2 mil, ainda não pegamos boa parte do funcionalismo público, tá? Vamos começar, só um instantinho, Júlio. Vamos começar a pegar da faixa seguinte. Remunerações, a remuneração do servidor público está base, servidores federais, tá? Porque eu acho que tem gente do município aqui, então, quando falar em município, então, aí não dá para tomar esse padrão. Mas no setor federal, regra geral, as remunerações estão daqui para frente. Entre 2 mil e 3 mil, aqui estamos falando do Ministério da Saúde, servidor de nível médio, não é isso? Era 11, já mudou para 12. Aumentou, claro. Vocês pensavam que ia diminuir? Se ganhar, aí o sujeito estava ganhando 3 mil reais, conseguiu ter R$1 de aumento. Passou para 3 mil, R$1 não, 1 centavo. Aí já vai para 14%. Se ele tiver nessa faixa aqui, que é o teto do RGPS, 14,5%. Se tiver nessa daqui, que pega uma parte do nível superior do INSS, 16,50 e pouco. Aqui embaixo, em amarelinho, nós já estamos falando do judiciário, das carreiras, chamadas carreiras típicas de Estado, né? Rendas mais altas, que eu costumo dizer que a primeira impressão de todos é correr o sangue pelo cantinho da boca e dizer, até que enfim pegaram o pessoal aqui, né? O Supremo vai pagar 22% de alíquota. Está em amarelo, porque desde fevereiro eu estou dizendo, a primeira coisa que vai cair é isso aqui. E vai cair no Supremo. E as primeiras 3 PECs que foram ajuizadas, não por acaso, são de associações de juízes. O que é que se vai dizer aqui? Que essa alíquota é escorchante. E tem jurisprudência do Supremo dizendo que não se pode instituir tributo com efeito de confisco.
e, portanto, alíquotas altas demais serão consideradas inconstitucionais. Sinto muito, aí ela constou aqui só para dizer, só para constar, para fazer a propaganda política. Mas, na verdade, ou nós vamos ficar por aqui na azul, a grande massa do funcionalismo, ou talvez tudo isso caia, porque também nós vamos questionar que há jurisprudência anterior do Supremo dizendo que contribuição previdenciária não pode ser progressiva. Isso aqui é uma progressividade. Quando eu aplico percentual, eu já estou tratando diferente quem ganha menos de quem ganha mais. E talvez aqui essa progressividade seja discutível, mas aqui precisa analisar um pouco mais, tá? Sobre remuneração bruta, todas as rendas que são consideradas remuneratórias. Sim, claro. Não. Vamos lá, essa é a contribuição ordinária. Só que se houver déficit atuarial, poderá ser instituída uma contribuição extraordinária. De quanto? Depende do déficit. Ah, mas será que vão cobrar 10%, mais 10%, mais 11%? O céu é o limite, gente. A Constituição só diz que quando houver déficit, o ente federativo, União, Estados, DF e municípios, podem instituir uma contribuição extraordinária. Então, além de pagar a ordinária, você vai pagar a extraordinária. Aposentados. Permanece a regra atual. Vale aqueles percentuais, vale a contribuição extraordinária e continua aplicando a regra atual. Ou seja, cabe pagar 14%, por exemplo, se for aquela faixa contributiva de 14%, sobre o que exceder o teto. Se o cara estiver acima do teto, aliás, nesse caso vai ser mais, né? Porque acima do teto, vamos olhar aqui de novo, o teto está aqui, acima do teto já é 14,50, né? Então, caso o aposentado receba, por exemplo, R$10 mil, esse sujeito hoje paga 11% do que ultrapassa 5.839. Né? Então, sobre esses 4 mil que sobra aqui, ele paga 11%. Vai passar a pagar sobre esses 4 mil que sobra, 14,50. Certo? Se ele for aposentado por invalidez, ele paga sobre o que excedeu o dobro do teto. Para eu ter o dobro do teto, eu estou falando que esse cara tem um salário de 5.800 vezes 2, em torno de 11,5 mil, né? Quase 12 mil reais. Então, ele já está nessa faixa aqui, provavelmente. Então, do que excedeu o dobro do teto, ele vai pagar 16,5. Então, aposentado não se livra, não pense que porque vocês já estão aposentados ou pensionistas não vão ser atingidos pelas novas contribuições ordinárias ou extraordinárias.